Marcos 11, o tema hoje é os ramos do caminho. Texto sagrado em Marcos 11, de 1 a 11, diz-nos assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, que nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos, ó Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação e iluminação do Santo Espírito. Amém? Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça e misericórdia derramado sobre nós. E mais uma manhã de vida que o Senhor gentilmente, graciosamente nos concede. Obrigado por tudo e por todos. Obrigado porque ao longo do caminho temos nos deparado com a essência que é a vida que vem do Senhor, conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Obrigado por esse domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor Deus fez para alegrarmos e regozijarmos nele. Por todos que aqui já estão, aqueles que nos acompanham pela internet também. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem revelado para nós através desta igreja, através dos ensinamentos, da comunhão, do ensino, do aprendizado. E que o Senhor continue abençoando esta casa, como diz a tua palavra, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua, pedindo-te a orientação única e exclusiva, a iluminação do Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Hoje, então, dia 10, domingo de Ramos e da Paixão de Cristo, de acordo com o nosso calendário cristão litúrgico, também chamado de início da Semana Santa, a partir da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, como lemos no texto sagrado, montado em um jumentinho, como um pobre e aclamado com grande alegria pela multidão. Essa semana conduz-nos à Páscoa, e que comemora então o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como o maior gesto de amor que a humanidade já recebeu.
A propósito, a cruz vazia, estampada no púlpito da igreja, ou desta igreja, em outras igrejas cristãs também, comumente, vimos, é fator indicador de muitas coisas, é mais do que uma simbologia. Revela o mistério da ressurreição. A cruz vazia revela que Cristo não está mais na cruz, ele passou pela cruz, que era para mim, era para você, e exatamente por que a cruz e por que está vazia? Porque ela representa o maior gesto de amor de Deus para com o seu povo. É um ato de amor. E outras coisas que eu vou falar no final. Mas o Domingo de Ramos nos introduz na semana da paixão do Senhor, que como servo sofredor, foi vítima da violência de todo tipo, mas aquele que soube suportar e superar, porque se auto-esvaziou, ou se esvaziou de si mesmo, tomando a condição humana, e por causa do amor fez a experiência mais profunda da dor, que foi morrer por nós. Desta forma, Jesus ofertou a sua vida por nós e mostrou que só o amor pode vencer a violência e o pecado. A presença de Jesus é uma ameaça para aqueles que vivem às custas do suor e da escravidão do povo, porque Jesus veio para libertar, ele veio para trazer vida, e não é qualquer vida, é vida zoe, é vida plena, é vida em abundância, é vida com qualidade de vida. Então valorize a sua vida, não amaldiçoe aquilo que foi conquistado com muito suor, muita lágrima, lágrimas de sangue, suor de sangue, por aquele que expressou tamanho gesto grandioso de amor. Então nunca diga a sua vida, a minha vida não vale nada. Vale sim, porque custou um alto preço. Alguém morreu no seu lugar para você estar aqui hoje ou nos assistindo pela internet. Então a presença de Jesus, ela incomoda. A presença de Jesus é uma ameaça para quem ainda quer deter o poder e escravizar o povo. A simples presença, a presença de Jesus já é motivo para sonharmos com esta liberdade. Porque verdadeiramente, como diz a palavra, e eu creio, Cristo nos libertou. E onde está Jesus? Anote aí, onde Jesus está presente, a opressão está ausente. Amém, amados? A vinda do rei pobre, entre aspas, exige opção, exige posicionamento. A vida com Cristo exige uma resposta. Você está aqui hoje não só para ouvir uma palavra, você está aqui hoje nesta manhã, ou assistindo ao culto na comodidade da sua casa. Você não está aqui somente para assistir o culto ou ouvir uma palavra, você está aqui para dar uma resposta, você está aqui para ser a resposta. Você não está aqui só para participar da Eucaristia, em gratidão a Deus, a comunhão, a mesa. Não, você está aqui para ser a comunhão na vida de alguém, para ser o pão que alimenta, para ser o vinho que alegra na vida, na mesa de alguém. Se você entrou aqui pensando, eu vim ouvir uma palavra, eu vim participar da ceia, porque afinal de contas é o domingo da ceia, você está tremendamente equivocado. Porque você está aqui primeiro porque Deus derramou a vida dele na sua vida. Porque ele ressuscitou por amor a você. Ele está aqui por amor a você. E ele está aqui porque ele exige uma resposta de você. Ele quer uma resposta a partir do que você já recebeu. Não é o que você vai receber. É o que você já recebeu. E você já recebeu a sua vida de volta. Você já recebeu a tua vida de volta. Não era para estarmos aqui, meus irmãos. Mas aprove a Deus nos devolver a vida. A vida zoe, a vida em abundância. Então, a vinda do rei pobre
Jesus montado em um jumentinho, exige uma definição, exige uma resposta, exige um posicionamento. Nós somos a igreja do Senhor, é a resposta que o mundo precisa. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra, mas nós somos a resposta. Nós não somos uma opção, nós somos a resposta. Ou recusamos Jesus, ou aceitamos Jesus. Não tem como ficar no muro, em cima do muro. Aliás, há quem diga que em cima do muro faz parte do diabo. Não existe meio termo, no reino de Deus, o padrão é excelência. Não tem essa coisa de meia boca. É excelente, porque tudo que Deus faz é perfeito. Esses dias alguém comentou comigo, eu não sei o quê, porque Deus fez algo bom, não fez algo bom coisa nenhuma. Deus fez o melhor e Deus tem feito sempre o melhor. E a gente entra naquela historinha de dizer assim, quando a gente procura alguém e a pessoa vai a nosso favor, e a pessoa fala assim, eu vou fazer o possível. Você leva o seu carro no mecânico para consertar, por exemplo, e aí vai ficar bom, vai ter garantia, e o mecânico diz o quê? Eu vou fazer o possível. Você vai no médico, apresenta lá a tua condição, e o médico te dá um diagnóstico, um atestado, alguma coisa, e você fala, mas doutor, o senhor vai me curar? E ele diz o quê? Eu vou fazer o possível. Nós estamos acostumados, João, a ouvir que tudo vai ser feito a nosso favor, é possível. E nós estamos acostumados a responder que faremos o possível para ajudar. Faremos o possível, como foi hoje de manhã, logo de manhã, atendendo já uma pessoa e dizendo, eu preciso do alimento, não tenho nada para comer em casa, eu dependo dessa cestinha. E não é a cestinha, é a cesta do amor. Ainda que seja com poucos alimentos. Eu não sei nem por que não inteiraram 20, que eu tinha deixado essa ideia para eles aí. Nós vamos inteirar os 20. Por que 19? Mas a gente olha para a palavra e a gente não vê que Jesus fez o que era possível, dona Lomar. Ele fez o que é excelente. Ele fez o melhor, ele se fez o melhor para mim e para você. E quando a palavra diz, nós devemos ser imitadores de Cristo. E o próprio Cristo falou, sede meus imitadores. O próprio Paulo, depois de muito tempo, teve a coragem, a ousadia e a responsabilidade de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E imitar a Cristo não é fazer o que é possível, mas é fazer o que é melhor, dentro do possível que nos é colocado. O reino de Deus exige o que é melhor, porque nós recebemos o que é melhor. Comereis o melhor desta terra, não é o que comereis o que é possível desta terra, é comereis o melhor desta terra. Então, temos que ter um posicionamento. Ou somos de Cristo, ou aceitamos a Cristo, ou recusamos. Ou fazemos o que é de melhor para Cristo, para a igreja do Senhor. Porque Ele assim fez. Esse é o grande desafio, ficar com o antigo, ficar com o que é possível, ou aceitar a nova aliança e acessar o que é excelente. Jesus molda-se ao nosso modo de ser, a partir da nossa resposta. É Cristo em nós a esperança da glória. Para estar com Cristo é preciso abrir mão do poder e assumir o serviço. É isso que nós vamos ver nesse texto. Quem não muda e não assume o compromisso é como aquele que hoje estende o seu manto e grita, Hosana, Hosana nas maiores das alturas, salva-nos, ó Salvador, ó Senhor, mas que dias depois vai estar lá, no meio da multidão, de forma covarde e escondida, gritando, crucifica-o, crucifica-o. E nós vamos aprender hoje a respeito dos ramos do caminho. Há vários deles, mas eu vou compartilhar apenas um deles. O primeiro deles, que são os ramos da humildade. Os ramos da humildade, um caminho que já conhecemos. Esse caminho
é a estrada para Jerusalém, um caminho conhecido pelos discípulos. Eles sabiam que chegando a Betânia, contornariam o Monte das Oliveiras e veriam, de repente, a cidade de Jerusalém. Eles já tinham feito este trajeto, já tinham passado por esse caminho com Jesus antes. Vinham novamente para a cidade, ou iam novamente para a cidade, neste momento que antecede aí a Páscoa, a Semana Santa, e onde Jerusalém ficava inchada com milhões de pessoas para celebrar a Páscoa. Jesus também conhecia bem essa estrada. Aliás, ele a percorrera desde pequeno. Os seus pais, Maria e José, os seus responsáveis pais, o levava para Jerusalém todos os anos para a celebração da Páscoa. Era um caminho magnífico, uma estrada maravilhosa para os peregrinos que iam a Jerusalém. Era especialmente empolgante. De repente, ao transpor os aproximados 800 metros de altura do Monte das Oliveiras, lá estava ela, a cidade santa, Jerusalém. E lá, do alto do monte, você veria o templo que brilha à luz do sol da tarde. Você veria os altos e imponentes portões da cidade. Você se lembraria da grande história de tudo, como o rei Davi primeiro chamou aquele pedaço de chão da cidade de Deus. Você veria como Salomão construiu lá o primeiro glorioso templo para a adoração santa, separada, consagrada ao único Deus. Você percorreria os anos, ou melhor, recordaria os anos de luta, quando a cidade caiu em ruínas, e durante os 70 anos de cativeiro, até que Neemias se levantou pelo Espírito Santo de Deus e reconstruiu as suas paredes ou seus muros. Fortificou novamente a cidade santa. A própria estrada era conhecida, esse caminho era um caminho conhecido, a estrada era uma estrada amada, mas a jornada daquele domingo de Ramos era completamente diferente. Nós bem sabemos que Deus faz nova todas as coisas. Estamos acostumados e bem acostumados a saber que Deus faz nova todas as coisas, ainda que estejamos num caminho que já conhecemos. Deus faz novo, uma nova caminhada, um novo olhar para uma nova realidade que Ele já derramou pelo Santo Espírito. A estrada não era diferente, o caminho já era conhecido, mas Deus faz nova todas as coisas nesse caminho que nós já conhecemos, nessa estrada que nós já percorremos. Não é preciso mudar de caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E a verdade é o caminho que conduz à vida. Não só a vida eterna, mas a vida neste plano, a vida terrena aqui, enquanto estivermos. Portanto, assumamos o caminho que é o próprio Senhor. Andemos na verdade que é o próprio Senhor. E recebamos a vida que vem do próprio Senhor. Então, quando alguém te perguntar, como é que você está, meu irmão? Você vai dizer, não estou bom, eu estou ótimo. Você não vai dizer, tenha um bom dia, tenha um ótimo dia. Porque tudo que Deus faz é bom, o adjetivo encontrado na época, mas hoje podemos dizer, tudo que o Senhor faz é excelente. Não sabemos, não entendemos certas coisas que acontecem com a gente. Mas não é para ser entendido, mas é para ser obedecido. Deus não quer que a gente entenda aquilo que Ele determinou, Ele quer que a gente obedeça. Deus não quer que a gente goste da palavra, Deus quer que a gente obedeça à palavra. A estrada é diferente, mas Deus em Jesus faz algo novo. E o resultado final
foi que tudo se fez novo, tudo se fez diferente, na mesma estrada. E essa foi uma viagem diferente de qualquer outra viagem que já se fez para Jerusalém. Presta atenção. Jesus percorreu novamente uma cidade que ele já conhecia, uma cidade que ele já estava acostumado. Mas nesta última semana deste homem, percorreu pela última vez essa estrada. E ele foi e já não voltou mais. Porque quando Deus nos chama, alguém anote aí, quando Deus nos chama, Ele só nos dá o caminho de ida, só nos dá a passagem de ida, não tem mais volta. Se você aceitou a Cristo, você pertence a Cristo. Não tem como voltar atrás. Porque aquele, Lucas 9:62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Então Jesus só nos dá o chamamento para ir. Para vir até Ele, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados. Com a promessa de sermos aliviados. Porque Ele nos ajuda a carregar os fardos pesados que impõem nas nossas vidas, ou sobre os nossos ombros. Mas que não nos pertencem, porque no alto do monte, naquela cruz, Jesus pagou o alto preço do peso do nosso pecado. Desta vez, um jumentinho seria encontrado amarrado. E Jesus veio para libertar, veio para trazer vida. Perto ali de Betfagé, e esse jumentinho seria usado como a especial montaria para Jesus entrar em Jerusalém. Desta vez, multidões de pessoas seguiriam adiante e atrás de Jesus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O caminho era conhecido, a estrada não mudou, mas a jornada era especial. Os discípulos, verso 2, conheciam a cidade, ou melhor, conheciam a estrada. Jesus conhecia a jornada. Eles sabiam o que encontraria logo ao longo da estrada, pois isso lhes diz: vocês encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Jesus, ele sabia que até a pergunta eles precisariam responder. Que pergunta eles teriam que responder? Percebe isso? Por isso ele dá a resposta no verso 3. O Senhor precisa dele e logo mandará de volta. E eles assim fizeram porque eles eram obedientes. E vocês viram que de forma pacífica o jumentinho foi levado até Jesus. Neste caminho, ou melhor, neste caminho do domingo de Ramos, encontramos o jumentinho. Esse é, por assim dizer, o primeiro ramo do caminho, o ramo da humildade, um caminho que já conhecemos. Era um animal de carga, animal bom para carregar fardos pesados, não pessoas. Um personagem, por assim dizer, que não tem o reconhecimento devido, mas que nos ensinará a partir de agora um grande propósito. O jumentinho se tornou uma figura na história ao ficar ligado para sempre a Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém e na aclamação pelo povo. Por que Jesus não escolheu um cavalo? Vamos entender que a decisão de Jesus sempre tem uma natureza nitidamente pedagógica. Porque, em primeiro lugar, o cavalo era de uso exclusivo dos romanos. O cavalo era um instrumento de guerra e Jesus, ele veio para trazer paz. O profeta Isaías anuncia a chegada
messiânica de Jesus, dizendo: ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro. Jesus, no cumprimento às pessoas, quando chegava no lugar, ele dizia: paz seja convosco. Quando o ressurreto entrou no meio deles e disse: paz seja convosco, ele foi reconhecido pelo cumprimento e saudação da paz. Então jamais ele poderia cessar um instrumento de guerra, porque era impossível para judeus comuns utilizar cavalos. Eles tinham dromedários para o transporte e jumentos para a carga, mas eles não tinham acesso aos cavalos. Mas isso não responde ainda à nossa questão, por que Jesus escolheu um jumentinho. Talvez a resposta ainda esteja incompleta, e a pergunta deveria ser: qual o real significado dessa escolha? Além desta limitação política do início do século I, o jumento era um animal de pouca importância, usado apenas para transportar cargas. E lá ficava, quando não era usado, amarrado, muitas vezes dias e dias. E Jesus prefere então montar nesse animal ao entrar em Jerusalém. Isto é, Jesus Cristo, além de trazer para si a profecia de Zacarias, no capítulo 9, ele demonstra que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Quando Jesus acessa ali a entrada por aquele caminho, nessa entrada única e só de ida agora naquele caminho, ele acessa ali aquele jumentinho, ele empresta, porque fala: logo vos trarei de volta, porque ele está representando ali, ou querendo comunicar que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. E que o jumentinho representa então um descolamento da perspectiva militar, de conquistar tudo com batalha, com matança, com fome, com miséria. Jesus vem para conquistar tudo em amor, por amor, e implantar o seu reino, que significa reino de paz. E ele vem trazer essa aproximação maior com o dia do povo. Ao escolher o jumentinho, Jesus mostrou que o reino que ele estava propondo buscava o serviço e não a exaltação e a vanglória humana, mas o serviço a Deus através do serviço ao próximo. Ao escolher o jumentinho, Jesus estava buscando a paz, promovendo a paz e não levando a guerra. Buscava com simplicidade o amor e não a opressão, e jamais a escravidão. O jumentinho representava que Cristo está junto, caminhando ao lado, disposto a fazer da sua vida um ato de doação, um ato altruísta de doação, um ato de cumplicidade, um ato de humanidade. Até porque com o jumentinho, Cristo estava mais próximo da realidade do povo, poderia ser identificado de forma comum com o povo, trazendo proximidade para o povo que ele queria alcançar e que já estava prestes a morrer, a ser estampado naquela maldita cruz. Utilizou o jumentinho para dizer que ele está junto do povo nos seus afazeres cotidianos. Por isso, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu vou carregar as suas cargas, eu vou aliviar os seus fardos pesados. Por essa razão, ele utiliza-se o jumentinho para dizer: agora eu vou carregar o seu fardo pesado. Eu vou te libertar dessa escravidão. Eu vou tirar você desse aprisionamento. Eu vou mostrar que você é muito mais e mais valioso do que um simples animal de carga. Você tem valor, porque eu vou morrer por você, criatura. Jesus prefere montar nesse animal, Cida, ao entrar em Jerusalém, para demonstrar a amplitude
e os preceitos e o alcance do seu ministério, que tinha na humildade o seu pilar maior. Por essa razão, meus irmãos e minhas irmãs, ao falarmos sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, falamos sobre o processo que nos leva a compreender melhor a necessidade do sofrimento e principalmente que a vitória de Cristo brotaria dessa aparente derrota. Na verdade, meus irmãos, a presença do jumentinho representa a recepção de Jesus como o Rei da Glória, como divina verdade, como forma visível, acessível, palpável do amor de Deus na forma humana simples, sem tender para uma liderança militar opressora que escraviza, que mata inocentes. Na verdade, meus irmãos, Cristo está convidando todos a reconhecer a sua humildade, mesmo tendo sido ele enviado por Deus. Paulo diz em Filipenses 2, a despeito de Cristo, que no hino cristológico, capítulo 2, até o verso de 5 a 11, que Cristo mas sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes transformou-se em figura humana, em forma humana, se identificou como um humano, para se assemelhar a nós. Por isso somos feitos à sua imagem, e a sua semelhança não é a imagem e semelhança física, é imagem e semelhança de caráter. Anote aí, no caráter de Cristo, o que se destaca é a sua humildade. Por isso, os ramos do caminho do domingo de Ramos começa com os ramos da humildade, que vai brotar e gerar frutos para a humanidade toda perdida, decaída. Porque o mundo jaz no maligno, mas o mal não vai vencer o bem. O mal vai cair, o bem vai prosperar. E através da humildade, anote aí, nós vamos conquistar o bem para esta nação, para a família, para a nossa terra, para a nossa igreja, para tudo que nós fizermos, façamos por esse caminho, por esse ramo da humildade que conduz ao bem da vitória que Cristo conquistou por nós e para nós. Por isso as pessoas saíam às ruas, Álvaro César, estenderam seus mantos ali, Renato, e colocaram ali os ramos aos pés do Messias, Mateus, que entrou na cidade de Jerusalém montado num simples jumentinho. Até então, Maria Helena, de só menos importância, qualquer menos importância, não tinha importância. Mas foi o instrumento que promoveu a paz, não a guerra, que demonstrou acessibilidade, demonstrando que Deus está acessível para esse povo, que Ele ama. Essa presença de Cristo em Jerusalém, como eu disse agora, um caminho já conhecido, mas uma passagem só de ida. Porque Cristo só vai, não volta mais. Mas quando Ele volta, Marta, ressurreto, ressuscitado em glória e poder. Um corpo glorificado, mas reconhecido pela sua saudação da paz. Então essa presença de Cristo em Jerusalém demonstra para todos nós o incomparável, o inconfundível amor de Deus, nosso Pai. Que muitos não reconheciam, que muitos até hoje não reconhecem o tamanho e a magnitude da sua força, o poder que tem o amor de Deus, que pode resgatar vidas e restaurar corações, restabelecer famílias, curar feridas, restabelecer relacionamentos. Até porque a vinda de Cristo ao mundo foi para restaurar a aliança entre Deus e a humanidade, nos conduzir à fé em Deus, que nos dará a capacidade para vermos e vivermos de uma forma ampla, total e restrita a vida oferecida pelo Cristo vivo, pelo Jesus ressurreto. E essa maravilha
somente é alcançada, meus irmãos, porque Deus nos concedeu a graça, que significa o favor imerecido de Cristo, através do Espírito Santo. Tudo acontece por meio intermédio da graça de Deus, da graça de Jesus, da superabundante graça de Jesus, através do envio do Espírito Santo. E para que essa graça possa habitar dentro de cada um de nós, basta abrirmos a porta do nosso coração, pois Ele, Jesus, está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará em sua casa e com Ele comerá. Encerrando, eu digo que Cristo está demonstrando através do jumentinho, da escolha deste jumentinho, deste até então animal de carga, ele está demonstrando que o amor não é aquele que domina, o amor não é aquele que escraviza, o amor não é aquele que mantém aprisionado, o amor não é aquele que tem o poder político ou financeiro na mão para dominar, mas ele está dizendo: eu escolhi o jumentinho, porque o amor é maior através daquele que serve. Porque a vida com Cristo é vida de serviço, não é vida de exaltação. Paulo entendeu isso sem mesmo ter conhecido pessoalmente ali o Cristo. Através dos seus ensinamentos que aprendeu, estudou com Gamaliel, 14 anos sobre Cristo, aprofundou na doutrina cristã. E ele, quando então recebe aquele espinho na carne, ele diz: isso é para que venha uma forma de me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, que eu não atraísse a glória para mim, mas refletisse a glória de Cristo. Foi-me dado esse espinho na carne, para que eu seja humilde no meu ministério, de alcançar vidas e cuidar delas em amor. Então Cristo, ao escolher o jumentinho, ele está se posicionando, dizendo que maior é aquele que serve. Nós amamos a Deus, anote aí, nós amamos a Deus servindo as pessoas. Você demonstra que ama a Deus servindo o seu próximo, porque Deus é amor, e Ele fez isso, Ele nos serviu, Ele nos serve até hoje, e nos servirá até o final dos nossos dias nesta terra. Bota uma coisa na sua cabeça: Deus está a seu favor, mas nós temos que estar a serviço do reino. Anote aí, Deus está a seu favor, mas nós somos chamados para estarmos a serviço do reino. Porque vida, anote aí, vida com Deus, vida com Jesus, é vida de serviço, é vida de trabalho, não é vida de exaltação. Não é o que eu vou ganhar vindo para a igreja, não é o que eu vou ganhar indo para a célula, é o que eu já ganhei, e você já ganhou a sua vida de volta. Não era para você estar aqui, mas Deus, pela sua infinita graça, superabundante misericórdia, olhou para você e está te dando uma chance de você viver a vida que Ele conquistou, mas é uma vida de serviço a Deus, revelado através do amor, do serviço ao próximo. Marcos 10, 45. Porque se você não tem uma vida de serviço, não estou falando serviço à igreja, somente à igreja. Estou falando uma vida de serviço às pessoas. Um amor altruísta que alcança as pessoas, independente se elas vão ou não se tornar membro da igreja. O mundo está cansado de estatísticas. Ontem estávamos lá na reunião e projeta aquelas estatísticas, o que vai gerar de vida isso aí? O que vai trazer de vida esses relatórios? Mas ele disse: o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Enquanto ficamos preocupados em apresentar números, as pessoas estão morrendo sem Jesus, meus irmãos. É ou não é, Cida? E às vezes, esse tipo de coisa, Bruna, nos enoja. Porque nós somos chamados para produzir vida.
A vida Zoe de Jesus na vida das pessoas que estão morrendo sem Jesus por nossa incompetência de amar e de servir ao próximo. Enquanto se preocupa se a igreja cresceu, a porcentagem de igreja cresceu ou não cresceu, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Quando Jesus deu as chaves do reino para a igreja, para saquear o inferno e povoar os céus. E nós estamos preocupados com números. O quanto a igreja arrecadou, quanto a igreja cresceu, qual é a porcentagem disso ou daquilo. Quando deveríamos computar aquilo que João 15 diz, os frutos fiéis permanentes, que são as pessoas que nós tiramos literalmente do inferno, porque Jesus veio para libertar, trazer vida e vida em abundância. É isso que deveria ser computado. Mas não por conta de um ou dois que trabalham, mas porque toda a igreja trabalha, pega ali a mão no arado, não olha para trás, mas olha para a cruz e vê que ela está vazia. Porque ela expressa o verdadeiro amor de Deus pela humanidade perdida. Detalhe específico e importante a respeito do jumentinho. Este animal nunca tinha sido montado, nunca tinha sido usado. Isso para cumprir a profecia de Zacarias 9, porque o que Deus falou a seu respeito, Ele vai cumprir. O que está escrito a respeito da sua identidade em Deus vai ser realizado. Ele cumpre a promessa. Lá de Zacarias 9:9, indicando que qualquer coisa oferecida a Deus para um propósito sagrado, que significa separado, santo, separado, precisava ser novo, porque Deus veio para trazer tudo novo de novo, ainda que o caminho seja o mesmo. Anote aí. Então, por isso, um jumentinho que nunca tinha sido montado, mas muitas vezes usado como um instrumento de aprisionamento e escravidão, só para carregar cargas, para a exaltação de poucos. Mas montado nunca tinha sido. O que Deus quer dizer com isso? Cumprir só a promessa de Zacarias 9? Não somente, mas para mostrar que tudo para Deus vem algo novo. Nunca ter sido usado para outro trabalho. Nunca destinar o que é consagrado a Deus para outro trabalho, mas para o trabalho do Senhor. Então, quando você trocar de carro e você dizer, agora eu vou poder levar os irmãos para a igreja, vou poder oferecer carona para os irmãos, então faça isso. Porque Deus já te deu o carro, que é para isso, para o trabalho do Senhor. Está entendendo a jogada? Então, Deus usa coisas que nunca foram de verdade usadas para qualquer outra coisa, mas com um único propósito. Não para exaltar a figura humana, mas para glorificar o Deus que está no céu, mas age na terra. Ele aceita e usa o pouco, o pequeno, até mesmo o insignificante, no caso aqui o jumento. Desprezado, desprezível. Mas é importante dizer que Deus não gosta de sobras, ofertas de segunda mão. Deus sempre quer o melhor, porque deu o melhor. Assim, se nós realmente queremos oferecer algo para o serviço do Senhor, que sejam pequenas coisas, poucas coisas, mas boas coisas, que sejam coisas grandes ou finas, usadas, sobras, mas que sejam boas. Se não serve para a sua casa, não serve para a igreja. Porque aqui não é depósito de lixo. Não esperemos que Deus faça grandes coisas com isso. Deus quer o nosso melhor. Deus não quer o nosso possível. Deus quer o nosso melhor. O padrão de Deus é excelência. É melhor. Então, vamos iniciar. E aí aconteceu que eu ia dizer os discípulos jumentos, mas os discípulos foram e acharam as coisas. Porque muitas vezes parecem mais jumentos do que os próprios discípulos, né? E eles acharam as coisas corretamente como Jesus tinha designado.
Exatamente como Jesus tinha falado. Ele já previa isso, porque ele é onisciente, ele sabe tudo a meu respeito, a seu respeito. E eles precisariam responder ao dono só o que Jesus lhe ensinava. E voltar com o jumento. E muitas vezes, sabe o que acontece? Deus nos dá uma ordem e a gente fica questionando. Aí as pessoas pegam e falam assim, para que você quer esse jumento? Aí você fica dando explicações humanas, quando simplesmente Jesus falou assim, obedeça e fala o que eu falei. Fala o que eu coloquei nos seus lábios, na sua mente. Somente isso, para não causar contento, para não causar divisão, para não causar problema. O menos é mais, meus irmãos. Deus falou, é simples assim, é só obedecer. Não é questionar, e os discípulos ficaram questionando quem é o maior entre nós, despedindo pessoas que estavam buscando Jesus para ser curada, e eles lá despede, mestre, porque vem incomodando, vem gritando. Quantas vezes esses discípulos foram pessoas, para não dizer outra coisa, que interromperam a ação de Deus na história humana? Mas eles estavam aprendendo ainda, Porque conversão real e verdadeira dos discípulos só depois da ressurreição de Jesus. Ali eles estavam convencidos, de forma religiosa, mas conversão mesmo só depois da ressurreição. Então, fechando aqui, nós iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, com esperança de que breve, ou seja, domingo que vem, comemoraremos a ressurreição do Senhor. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Então, que você tenha um excelente domingo de Ramos e que Jesus Cristo possa adentrar na sua vida com toda a sua glória. Que no domingo de Ramos, Jesus vem em um jumento nos mostrar que a beleza na sua grandeza está na sua humildade. Os ramos da humildade, um caminho que nós já conhecemos e pouco praticamos ou devemos praticar mais. Que tenhamos então aprendido neste dia a beleza de sermos humildes, porque verdadeiramente a Bíblia diz, e eu creio, que Deus dá graça aos humildes e rejeita aos soberbos. Os ramos deste domingo nos fazem recordar de que nos tornamos livres do pecado e agora estamos dispostos para a realização das obras específicas de Deus para cumprir um grande propósito e revelar definitivamente a razão da nossa existência. Por que estamos aqui? Que Jesus Cristo derrame bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família, e te concedam a Semana Santa, ou seja, uma semana separada, uma semana consagrada, de muita paz, muita reflexão. E que nunca você esqueça que Jesus te ama incondicionalmente. Não é o que você faz, é o que você é em Deus. A cruz, quando lhe perguntarem novamente, a cruz, por que a cruz? E por que está vazia? E você vai dizer, foi por amor a você. Amém, João? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse domingo, este dia que o Senhor Deus fez. Alegramo-nos e regozijamo-nos nele. Obrigado porque o Senhor não se acovardou diante daquela cruz. O Senhor não recuou diante daquele caminho. Porque o Senhor sabia que aquele seria um caminho só de ida. Ainda que outrora o Senhor já havia percorrido outras vezes, várias vezes. O Senhor sabia o que o Senhor iria encontrar na chegada daquele caminho. Mas mesmo assim o Senhor, de forma pedagógica, nos ensina o caminho da humildade. Através desses ramos que não somente foram jogados ou lançados ao chão, mas trazidos para nos ensinar a tua graça, fidelidade, misericórdia, bondade revelada naquele caminho, que conduziria o Senhor até então à morte, mas que trazeria o Senhor
novamente a vida, mas não só ao Senhor, mas a todos nós. Por isso, ensina-nos a sermos humildes, como o Senhor o é, a vencermos as adversidades pela humildade. Não é fácil. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor disse que não haveria impossíveis. Então, que o Senhor derrame sobre a nossa vida, superabunde a sua graça sobre nós e nos conceda a humildade que necessitamos para vencer as adversidades no caminho da vida. Pois o Senhor dá graças aos humildes e rejeita os soberbos. Obrigado por avistarmos no final deste caminho hoje, não mais o Cristo pregado e crucificado, mas ao final do caminho vemos ali que a cruz está vazia. E glorificamos a Deus, porque foi por amor a nós. Um grande ato de um grande amor, de um grande Deus revelado para uma grande nação, um grande povo, separado, escolhido, o povo de Deus. Obrigado, Jesus, por se revelar de forma grandiosa em amor por cada um de nós. Possamos desfrutar desse amor e em serviço ao Senhor, revelar este amor na vida do nosso próximo. Essa é a nossa missão de vida. Ser como Jesus, fazer o que Ele fez. E assim seremos atestados como filhos e filhas do Pai, do Deus amoroso. Que o Senhor abençoe agora os elementos da Santa Ceia. Que o pão venha trazer o alimento que necessitamos, mas que nos lembre que devemos também levá-lo àqueles que nada têm, aqueles que têm fome de Deus e sede da alegria por Jesus. E o vinho venha trazer o renovo, venha trazer a alegria, venha trazer a revelação, que depois de alguns dias de fome, de miséria, vem o alimento que sacia nossa fome, mata nossa sede e nos dá e renova a nossa vida com uma nova alegria, uma nova perspectiva de vida na presença do Pai, do Filho e caminhando com o Espírito Santo. Tiramos os elementos do uso comum e consagramos ao uso espiritual. E assim servimos ao teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Chamar os presbíteros do conselho, a Cida Costa e o presbítero Ney. Naquela noite, quando Jesus estava prestes a ser traído por conta da deslealdade de alguns dos seus discípulos, personificado em um deles, por amor a eles, ainda acreditando neles, Jesus tomou o pão, o alimento em suas mãos, deu graças ao Pai, ao nosso Deus, e Jesus partiu o pão e disse para os discípulos: este é o meu pão, este é o meu corpo, este é o pão, este é o meu corpo, será dado por todos vocês, portanto comei dele todos, participem disto comigo. Entendam o que eu farei por vocês. Vou dar a minha vida por vocês, por amor a vocês. Participem comigo. Por isso, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso de novo, vão lembrar que houve um sacrifício para que você não precise mais sacrificar nada.
Houve um pão que foi partido, mas houve uma vida que foi salva. E essa vida chama você. E é Ele que nos alimenta até hoje, porque eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco, alimentando vocês, provisionando vocês, porque eu sou o Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Por isso, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Na minha mesa, alimento de sobra, até para repartir com os que menos têm. Porque Ele disse: eu sou o pão da vida, a nova aliança vinda dos céus. Comei dele todos, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haverem ceado, como de costume, primeiro comiam, depois bebiam, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse aos discípulos: este é o cálice da nova e eterna aliança. Aliança esta feita no meu sangue, que será derramado por todos vocês. Bebei dele todos vós, façam isto em memória de mim. Para lembrar que depois daquele choro, depois da morte, depois do luto, depois da fome, da miséria, vem a alegria da ressurreição na presença do Senhor. Vem a felicidade conquistada por Jesus na cruz. Então bebam do vinho, recebam a alegria, todos vós, façam isso em memória dele, sempre lembrando que para termos alegria hoje, alguém precisou partir em nosso lugar. Esse alguém é Jesus Cristo. Mas ele partiu e voltou, está ressurreto. E voltará para nos resgatar daquilo que nos aprisiona nessa vida. Então recebam essa palavra com gratidão a Deus. Irmãos que forem participar, venham à frente por uma fila central e voltando pelos corredores laterais. Pegue o seu cálice e consuma aí na sua cadeira, no seu banco. As crianças que foram batizadas são alimentadas aí pelos seus pais ou responsáveis.
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Te exaltamos. Te exaltamos. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado porque tudo vem de ti, o nosso sustento vem de ti, a nossa provisão do alimento, do pão de cada dia. A vida que temos vem de ti, veio de ti, mas que possa voltar para ti. Possamos fazer valer a pena essa conquista de termos recebido a nossa vida de volta. Possamos viver sim, caminhar sim, mas chegar ao final, dizer valeu a pena. Dizer vivi a vida, percorri o caminho, mas com Cristo, andei com o Espírito Santo, servi ao próximo com alegria. Ganhei vidas para o reino de Deus, não só membros para a igreja, mas vidas preciosas, famílias abençoadas e abençoadoras,
para uma sociedade melhor, sobretudo para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe, livre e guarde este povo que te chama pelo teu nome, que te chama de Senhor, aquele que governa, aquele que instrui, aquele que ama, cuida, corrige, aquele que traz de volta o filho perdido em amor sem questionar, que o abraça e o beija, desconstruindo tudo o que a sociedade aprisionou, escravizou, mas o Senhor trazendo este filho de volta como um pai amoroso, reinserindo no reino dos céus, mesmo que ainda esteja na terra, para ser bênção, a luz do mundo, sal da terra, aquele que é chamado para fazer a grande diferença. Que sejamos esses, não só discípulos, mas os Cristos, os pequenos Cristos, que caminham neste caminho chamado vida, rumo à vida eterna, mas abençoando, alcançando pessoas que muitas vezes estão largadas, marginalizadas, à beira desse caminho. E assim, Deus, o Senhor possa se alegrar da nossa vida com o Senhor, fazendo a diferença e sendo duplamente frutífero na terra, no lugar, na igreja, na cidade, aonde o Senhor Deus nos plantou. Que seja assim para a glória de Deus, e nós o exaltamos, dizendo: tudo é para ti e tua é a glória. Para sempre, hosana, salva-nos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça, super abundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, a força, a companhia do Espírito Santo sejam tremendamente e abundantemente derramadas sobre nós e vós, povo de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e por toda a humanidade espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém e amém.